Olá, pessoal, voltei, né? Voltando aqui com mais um vídeo com relação à pronúncia. Só que essa parte que nós vamos ver agora vai ser uma parte um pouco diferente, que vai ser com relação a acentuações gráficas. Tem um que não é, na verdade, acentuação gráfica, é a própria grafia da letra, mas vamos deixar, tá? Como se fosse acentuação gráfica, que é o tio, tá? Vamos deixar como acentuação gráfica simplesmente para ficar um pouco mais fácil de entender. Mas é importante saber que algumas palavras podem ter uma acentuação com o tio e com o agudo, por exemplo, tá? Coisa que isso não pode acontecer quando tem, por exemplo, agudo e circunflexo na mesma palavra não pode existir. Mas pode existir algumas palavras que vocês podem encontrar que vão ter agudo e tio ao mesmo tempo. Então vamos lá, vamos começar agora, para não ficar muito longo, aqui com o agudo, tudo bem? Esse símbolo aqui, ele é o agudo, e o agudo, ele tem uma característica super importante, tá? Muito importante, pessoal, é a questão de como que vai estar a minha boca para pronunciar as palavras com essas acentuações. Então, por exemplo, eu tenho aqui o agudo, e quando eu tenho agudo, eu tenho que abrir bastante minha boca, tá? Então, aí vai ficar assim, tá? Então, eu tenho que abrir bem a minha boca quando eu faço a pronúncia com o agudo. Por exemplo, quando eu tenho aqui essas palavrinhas, né? Então, chapéu, parar, avó, tá? Então, eu tenho que abrir bastante a boca. Eu tenho aqui, nesse caso, o circunflexo, né? Também chapéuzinho, sombreirito, como muitos chamam, mas o nome é circunflexo, tudo bem? Como é a característica do circunflexo? A característica do circunflexo é bem interessante, tá? Isso aqui é muito, muito importante. Essa pronúncia é muito importante porque muitas vezes as pessoas não fazem a forma correta da boca e acaba não diferenciando quando a palavra ela é com agudo ou quando a palavra ela é com circunflexo. A boca é exatamente assim. Ou seja, a minha boca não vai estar aberta, mas os dentes não vão estar completamente fechados. Não é assim. Os dentes vão estar um pouco abertos e eu vou ter que fazer como um pequeno sorriso, tá? Sempre que eu tenho circunflexo, vai ser assim. Os dentes um pouquinho abertos e um leve sorriso, tá? Então, por exemplo, aí eu tenho aqui a palavra você, pêssego, avô, tá? Então, aí, por isso que é muito importante essa forma da boca, tá? Essa abertura da boca, que eu não vou abrir muito, mas também não vou fechar completamente. Então, eu vou ter que deixar só um pouco assim abertos os dentes, tá? Então, você, pêssego, avô, tá? Então, vai estar um pouquinho aberto e um leve sorriso. Com relação ao tio, essa aqui, na verdade, não é uma acentuação gráfica, tá? Ela é apenas uma grafia de algumas letras, mas vamos deixar como acentuação gráfica somente para que fique um pouco mais fácil na compreensão, tá? Para não misturar muito. Esse aqui é super importante porque vai ter um som muito diferencial no português, que é um som extremamente importante no português, que é o som nasal, tá? Que é um som que dificilmente tem em outro idioma, que é o som nasal. Só que tem um segredo para eu poder fazer o som nasal. Para o som nasal, eu também vou ter que sorrir um pouquinho, como no circunflexo, mas os dentes vão ter que estar completamente fechados. Por quê? Porque se eu faço assim, né? Eu vou colocar aqui as palavras, se eu faço não, né? Tento fazer nasal e abro a boca, então vai ficar horrível, vai ficar assim, parecendo uma porta, né? Ou uma cabra. Não é o som correto. O som correto, quando eu tenho o tio, vai ser com os dentes fechados completamente até o final da pronúncia. Isso é super importante, tá? Não é não, até o final da pronúncia, não. Então, abro aqui, dou meu sorriso, fecho os dentes e o som vai sair pelo nariz até o final da pronúncia, porque senão o som vai ficar muito estranho e não é o som correto como nativo, tudo bem? Então, aqui, não, mãe, coração, tá? Vocês fazendo isso, o som vai ficar perfeito, tudo bem? O que acontece? Algumas outras palavras não vão ter o tio,
e algumas partes da palavra também. Tem muito barulho aqui perto da minha casa, tá, pessoal? Mas vamos tentar ter um pouquinho de paciência, porque em outro horário fica difícil de gravar. Deixa eu fechar aqui um pouco. Então, deixa eu pegar aqui algumas palavras que elas não têm o tio, mas elas vão ter o som, tá? Então, aqui, normalmente essas palavras, quando elas vêm, as letras, né? A letra A, principalmente, quando ela vem precedendo o N, NH, e algumas vezes, quando vem antes do M, vai ter esse som também de an, mesmo sem o acento. Por exemplo, eu não digo Ana, não, é Ana, tá? Banana, tá? Então, aqui, porque vem antes do N. Então, aqui que vem antes do NH, banheiro, tá? Então, banheiro, né? Banheiro, banheiro, tá? Aí vejam só, isso aqui é interessante porque a gente vê que o primeiro A vem antes do M, mas ele não vai ter o som nasal, tá? Então, algumas palavras, quando se refere ao M, eu devo conhecer a palavra. Mas quando vem antes do NH ou antes do N, sempre vai ser assim. Então, por exemplo, amanhã. Então, a última eu já sei que vai ter o som nasal, porque tem o tio, tá? Mas aqui eu sei que esse penúltimo A, ele vai ter o som também nasal, porque vem antes do NH. Então, vai ser assim, né, vai ser aberto, amanhã, 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 tá? Então, os dois As, aqui, os dois últimos As vão ter o som nasal. Aí, nós temos aqui a palavra ama, tá? Ele ama, ela ama, tá? Mas nem sempre as palavras que vêm precedendo o M, tá? Vem com som nasal, nem sempre, vamos ter que conhecer a palavra. E a outra aqui seria cama, tá? Bom, pessoal, então é isso, né? Logo vou colocar mais alguns vídeos também. Então, esses são alguns aspectos das pronúncias, existem outros também, mas vamos ficar por aqui porque esses são os principais. Então, até o próximo vídeo.